Então, hoje nós vamos estar falando sobre hipocrisia. So today we're going to be talking about hypocrisy. Não seja hipócrita. Don't be a hypocrite. Porque se tinha uma coisa que Jesus Because if tinha tolerância zero, there was something that Jesus had zero tolerance for, que ele condenou, that he condemned, é a was hipocrisia. hypocrisy. E nós vamos estudar esse And tema we're going to study this theme numa situação vivida dentro da Igreja de Jerusalém. in a situation that happened in the Jerusalem church. Aí você pode falar, mas pastor, a Igreja de Jerusalém, a You might be primeira asking, igreja, Pastor, the first church of Jerusalem tinha membros hipócritas? had hypocritical members. Nós vamos saber já já. We're going to know very quickly. Okay? Vamos orar então, So let's pedindo ao pray. Espírito Santo para nos dar Asking Holy Spirit to sabedoria give us pra- wisdom para compartilhar to e para share receber. and to receive. Senhor, nós te entregamos esses momentos. Lord, we give you these moments. Nós dependemos totalmente de We ti, depend entirely on you, da tua unção, your anointing, da tua inspiração from your inspiration e do teu poder transformador and your transforming power através da tua palavra. through your word. Alcance os corações Reach into the e nos hearts mude, Senhor, and change us, Lord, completamente completely para a tua glória. for your glory. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Então, o hipócrita, como seria o So, hipócrita? what is the hypocrite? What's the O hypocrite? hipócrita é alguém dissimulado, A hypocrite is a person that pretends, que finge um comportamento acts in a certain behavior, para ser or honrado feigns or pretends in order to get honor ou visando algum or benefício seeking a benefit ou querendo um tipo de admiração. or trying to get some form of admiration from people. Ele muitas vezes finge uma virtude que ele não tem. He many times pretends to have virtues that he does not Ele have. finge sentir o que ele não sente. He pretends to feel something that he does not. E é muito fácil a gente And it's so detectar easy a hipocrisia na vida de alguém. It's easy to detect hypocrisy in somebody else's life. Aliás, tem muita gente que só vive falando isso. Ah, And you know, fulano é hipócrita, cicrano é hipócrita. there's people that love to point out that people are hypocrites. Geralmente são pessoas que estão só condenando a hipocrisia, And generally, these are people that are always condemning other people's hypocrisy. mas não conseguem ver em si mesmo a sua própria hipocrisia. But they cannot look at themselves and see their own hypocrisy. E com o advento da internet, So, with the coming, when the internet, let me just unplug this really quick. parece que ficou ainda mais fácil para algumas pessoas With the internet, it's become even easier for people usar a internet como um palco to use the internet as a stage para a sua hipocrisia. to show off and mask their hypocrisy. Certa vez eu conversando com uma pessoa, uma mulher, A while ago, I was talking to a woman, this woman, ela falou todas as dificuldades do seu casamento, and she was just sharing all the difficulties in her marriage, como seu marido tratava os seus filhos. how her husband treated her kids, E eu fiquei chocada, and I was shocked porque no Facebook dela because on her Facebook, era sempre imagens it was always images demonstrando um casamento perfeito, showing a perfect marriage, um pai perfeito. a perfect father, E eu não estou dizendo aqui que And I'm você not tem que saying usar a mídia that social you have to use social media para você expor to o seu expose fracasso, a your sua failures, frustração. your frustrations. Não faça isso. Don't do that. Mas o que eu estou condenando nessa noite What I'm condemning é você fingir ter is- e ser o que você não é e nem is tem. for you to fake being something that you are not and fake something to have things that you don't have. Porque se tem alguém que está observando Because there's someone who's watching you, a sua hipocrisia, your hypocrisy. são seus próprios filhos. You know who that person is? It's your own kids. Existe um ditado, não sei There's se é a um ditado, saying. uma historinha engraçadinha, There's a funny story out there que as pessoas falam assim,
people say, eu não vou à igreja I don't go to church porque tem muito hipócritas. because there's a lot of hypocrites E there. aí a pessoa responde, And the person answers, sempre tem um lugar para mais um, venha. well, come on in. There's always room for one more. Aí parece algo engraçado, né? It sounds funny to say that Mas way. aquela pessoa que realmente But the person who truly se decepcionou com a has- hipocrisia de has alguém been disappointed with other people's hypocrisy, são pessoas machucadas. these people are hurt. Pessoas que esperavam um comportamento, quem sabe, de liderança These people eclesiástica. perhaps were expecting a high level of behavior from a leader, perhaps, Ou quem sabe esperavam um comportamento dos seus próprios pais. or from they expected a certain type of behavior from their parents. E foi através da hipocrisia dessas pessoas And through the hypocrisy of these people, que elas foram mais machucadas. they were hurt even more. Existem pessoas que foram molestadas There are people that have been molested por membros by da members igreja of a church. e que dentro da igreja demonstram uma And espiritualidade these people inside the church, they demonstrate a type of spirituality, condenando carnalidade, condemning evil and fleshly behavior, quando eles mesmos when estão they themselves vivendo uma vida de pecado. are living a life of sin. Então, nessa noite, eu queria desafiar você. So tonight I want to challenge you, Seja uma pessoa autêntica. be someone who is authentic, Pare de querer demonstrar o que você não é, and quit trying to be someone that you're not, para que você so that you seja considerado espiritual. so that you'll be considered spiritual ou by feliz. others or happy. Muita gente quer demonstrar o que não é Many people want to pretend to be something that they're not, para ser aceita, para in ser order to admirada. be accepted or admired. Então, mas será que na igreja de Jerusalém, a igreja But could it be that in the Church of Jerusalem, que foi marcada pelo derramamento do Espírito Santo, the church that was marked by the outpouring of the Holy Spirit, poderia ter membros could they have members hipócritas that were que hypocrites, fingiam that ser pretended o to que be não something são, that they não were eram not? de verdade? For real? Mas nós That we're not estamos, for real? como eu disse, estudando o livro de Atos. Então, But we're studying the book of Acts. antes da gente chegar a esse texto de Before Atos, we go into that text, nós precisamos dar continuidade we have to ao continue ao capítulo 4 in chapter 4 para a gente poder chegar ao capítulo 5, to onde get into the chapter onde 5, tem um episódio de where is this episode hipocrisia. of hypocrisy. Mas eu preciso também do contexto But I need to share the context do final do capítulo 4 at the end of chapter 4 para você entender for you to o understand que estava what acontecendo was naquela happening igreja. in that church. Então, depois que Pedro e João curaram So o after coxo, Peter and John healed the lame man, eles foram presos they were e arrested. julgados pelo They Sinédrio. were judged by the Sanhedrin. E antes do Sinédrio despacharem eles, dizerem que eles before poderiam ir embora, The Sanhedrin, the religious authorities, sent them away. disseram para eles que eles tinham que se calar, não falar They mais sobre told Jesus. the disciples that they needed to be quiet and not talk about Jesus E eu anymore. te faço uma pergunta. And I want to ask you a question. Os cristãos estão acima da lei? Are Christians above the law? O que você What do you responde para think? mim? What would you answer me? Havia uma ordem dada pelos senhores da lei There was an order by the leaders, the spiritual, religious leaders, que ia contra uma lei que Jesus deu, uma That went ordenança que against. Jesus deu. that went against an order that Jesus gave. Jesus falou: ide por todo mundo Jesus e pregai a toda Said, go criatura. to all the world and preach the gospel to all creatures. Então esses homens não poderiam se calar porque eles estavam debaixo de uma lei maior. So these men could not be quiet because they were under a greater law. A lei que os homens estabelecem The laws that are established by men não pode ferir nem ir contra a lei de Deus, must not infringe or go against the law of God, porque a lei de Deus é perfeita. because God's law is perfect. É por isso que nós, como cristãos, That is why we as Christians temos que valorizar estarmos num país must
value being in a country onde há liberdade de expressão. where we can have freedom of expression, E nós devemos valorizar and we must e lutar para que isso value seja mantido. and fight for this to continue to remain. Então nós não estamos acima da lei. So we're not above the law. Nós cumprimos a lei. We accomplish the Mas a law, lei não pode estar but the law must not be contra a lei superior, que é a lei de against Deus. the superior law, which is the law of God. Então Pedro e João foram libertados. So Peter and John were set free. E no capítulo 4, 23 e 24, And in chapter 4, verses 23 and nós não vamos 24, ler todos eles, We're mas not gonna eu vou read citando para você each of saber them, onde está escrito. but I'm going to mention where they are so you know where it's written. Eles procuraram imediatamente os irmãos, They went straight to speak to the brothers and sisters, a igreja. to the church. E eles ali falaram tudo o que aconteceu And com they eles told no them Sinédrio. everything that happened to them in the Sanhedrin. E eles oraram unânimes. And they prayed in unanimity. Eu sei que eles oraram agradecendo, They prayed thanking God. mas na oração eles But in their falam prayer, a seguinte, eles chamam Deus da seguinte, They seguinte call nome: God with the following name: Soberano Senhor. Sovereign Lord. Eles estavam falando para Deus: nós sabemos They were saying to God quem é o soberano We és know tu, Senhor. that the sovereign is you, Lord. Nós sabemos que tu estás acima da lei dos homens. We know that you are above the law of man. E aí, no verso 25 a 28, eles recitam And in verse o 25 Salmo to 28, 2:17. they 2, de 1 a 2, they perdão. mention Psalm 2, de 1 a 2. 2. Que é o cumprimento de uma So- profecia. I'm sorry, the verses are 2 e 1. Verso, Psalm capítulo 2, 17? 1 e 2, Okay. não. Tá. Psalm 2. 2 e... Deixa eu ver aqui, Salmo 2, de 1 a 2. Okay, Psalm 2, 1 through 2. E que esse texto que eles citam And this foi text cumprido that was mentioned was accomplished através da morte de Jesus. through the death of Jesus. Mas no 29 e 31, eu But quero in ler para 29 vocês o verso 29 a 31. And 31 in Acts. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Na verdade, só o 29. Verse 29 of chapter 4. Now, Lord, look on their threats and grant that your servants may speak your word with great boldness. Observe que eles não falaram assim: Deus, está vendo as ameaças? Faz essas ameaças Notice that they're acabarem. not saying to God, Lord, you see their threats, make them stop. Senhor, a Lord, perseguição está The chegando. persecution is Faz coming. essa perseguição Make acabar. this stop. This persecution stop. Eles não pedem pro They fim da don't ameaça. ask- Eles não pedem pro fim da They perseguição. don't ask for the end of the persecution or the end of the threats. Eles pedem para pregar, para continuar pregando They ask So that corajosamente. they ask that they will continue preaching boldly, Que eles continuem pregando com that intrepidez. they will continue preaching boldly A despeito da perseguição. in spite of the E persecution. eles pedem que haja sinais e prodígios enquanto eles falarem. And they ask that there will be signs and wonders as they preach. Mas e você, quando está servindo ao Senhor, How about you when you are serving the Lord e aí você sofre uma retaliação, and you go through a retaliation, aí você sofre uma perseguição, or you are persecuted? ou você ora para isso acabar, Either you pray for this to end, ou você desanima, não é mesmo? or you just, become discouraged. Mas o que eles fizeram é o que nós devemos fazer. But what they did is what we ought to do. Em meio aos ataques, In the midst of all these attacks, em meio à in the oposição, midst of the opposition, nós devemos orar por we poder. must pray for power, Nós devemos orar We por must pray intrepidez. for boldness. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre eles. So the Holy Spirit came upon them, O lugar tremeu. the place shook, E eles foram cheios do and Espírito they Santo. were full of the Holy Spirit. E continuaram a pregar. And they continued preaching. Continuaram a pregar o They continued Evangelho. preaching the gospel. Amém? Amen? E aí, And then o que acontece what happens depois dessa oração? after this prayer? Nos é falado que essa igreja, esse grupo, We are told that this church, this group,
Ninguém, o verso 32. In verse 32. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. All the believers were of one heart and one soul, and no one said that what he possessed was his own. But to them all things were in common. Então, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. So they had one heart and one soul. Por causa do enchimento que eles tinham do Espírito Santo. Because they were full of the Holy Spirit. Por causa deles estarem amando ao Senhor. They were loving the Lord. Eles tinham um só coração. They had one heart. Eles estavam experimentando uma unidade. They were experiencing unity. Que Jesus orou. That Jesus pedindo que nós tivéssemos. Prayed and asked that we would Lembra have da that. oração que Jesus fez? Remember Jesus' prayer? Senhor, eu oro para que eles sejam um. He prayed to the Father that they would be one. E era isso que eles estavam vivendo. Eles eram como se tivessem um só coração. This is what they were living. It says if they had one heart. Eles eram tão unidos, mas tão unidos. They were so united, they had such oneness. Que eram como eram descritos como se tivessem um só coração. That they were described as having one heart. E no verso 33 diz que eles tinham abundante graça. And in verse 33 it says that great grace was upon them. Por quê? Porque eles tinham um favor imerecido. Because they had the unmerited favor. E por causa disso, nada do que eles tinham, que eles possuíam, of that, nothing that they had, eles consideravam que eram deles mesmos. They considered to be their own. Isso não é comunismo. That's not communism. Porque o comunismo diz o que você tem Because é meu. Communism says what you own, what you have is mine. Mas o verdadeiro cristianismo But diz true Christianity says o que eu tenho what I have é seu. It belongs to you. Se você está em If necessidade, you are in need, eu tenho como and I ajudar, have a means to help, eu devo ajudar. I must help. E lembrando, queridos, Remembering, beloved, que na primeira pregação de Pedro, that in the first sermon that Peter preached, 3.000 almas se converteram. 3,000 souls were saved. Depois, num outro sermão de Pedro, Another sermon from Peter, 5.000 almas se 5,000 converteram. souls were converted. Essas pessoas estavam dizendo These people were saying que criam em Jesus that they believed o in Jesus, Nazareno the Nazarene, como o Salvador, as their como o Savior, Messias, as the Messiah, como Deus. as God. Jesus, o que havia sido crucificado Jesus, the one who had been 50 crucified, dias antes, ou quem sabe 60 dias. roughly, 50 or 60 days before. Nem os gregos e nem os judeus Neither Greeks nor Jews aceitavam isso. accepted that. Ter um parente To have a relative que confessasse isso. that would confess that. Então, nessa situação So in aqui, this situation here, muitas pessoas já estavam sendo deserdadas. many people were already being renounced by their family members. Muitas dessas pessoas já estavam perdendo seus trabalhos. Many of them were already losing their jobs. Muitas dessas pessoas começaram a passar necessidade. Many of these people began to go through financial hardship. Nos 3.000 pessoas que se converteram primeiramente, Out of the 3,000 that were saved at first, eles tinham vindo para Jerusalém they no had come to Pentecostes Jerusalem in the Pentecost, e ali tiveram um encontro com o Senhor and Jesus. they had an encounter with the Nasceram de Lord novo, Jesus. They were born again. começaram uma nova vida. They began a new life, E eles começaram a ter vontade de aprender mais do Senhor. and they began to want to learn more about the Lord. Então, eles compartilhavam o pão, So eles they iam de casa em shared. casa. They went from house to house Eles, and shared the eles, bread. eles praticavam hospitalidade They practiced hospitality para poder ensinar tudo que eles haviam aprendido por Jesus. to teach each other what they had learned from Jesus. Mas agora, But right now, eles estavam sendo perseguidos pelos seus parentes. they were being persecuted by their Eles estavam parents, their perdendo seus relatives. trabalhos. They were losing their jobs. Eles estavam sendo condenados They were being condemned porque abraçaram a fé cristã. because they embraced the Christian faith, Porque confessavam a Jesus como Messias. because they confessed Jesus as the Messiah. E por causa disso, And because of that, eles passaram a não ter they began to como not a não have ter sustento financeiro.
financial provision. Mas como a igreja de Jerusalém But the church in Jerusalem era uma igreja cheia do Espírito Santo, was a church that was full of the Holy Spirit. eles vendiam o que eles tinham. They sold what they had. Eles vendiam as suas próprias They propriedades. sold their own properties. Isso quer dizer que eles não valorizavam o que eles tinham? Does that mean that they didn't value what they had? Claro que sim, querido. Truly they did. Mas eles estavam preocupados com o próximo, But they were concerned for their neighbor, pela necessidade dos seus irmãos. the needs of their brothers. Então eles vendiam e traziam So they would para sell. os apóstolos administrar. They would sell their properties and bring it to the apostles to administer. E os apóstolos não ficavam para eles. And the apostles didn't keep it to themselves. Os apóstolos distribuíam conforme havia necessidade de. The apostles shared with each according to the need that there arose. Aí sabe o que acontecia? And you know what happened? Ninguém tinha necessidade. Nobody had needs Porque todos eram because supridos. they were all supplied. Mas hoje, quantos líderes religiosos But today, how many religious leaders, recebem os dízimos e as ofertas do povo they receive the tithes and the offerings from the people e mantêm para si? and they keep it all to E themselves se enriquecem and they become rich com o dinheiro que era para ser usado with the money that you're supposed to be used para o crescimento do reino. for the growth of the kingdom. Sabe quantos cristãos hoje You know how many Christians today ainda morrem de fome are dying of starvation na África, in Africa, em sertão do Brasil in the northeast of Brazil, e em vários países do desert mundo areas, in so many areas in the world? são condenados à fome They are condemned to starvation, ou mesmo estão com fome, passando fome or por they are estar em struggling países because paupérrimos. they live in very poor countries. E muitos de nós And many of us, vivemos we confortavelmente live comfortably e não ajudamos, and we não don't procuramos help, saber and we- de como ajudar. and we don't want to even deal with or find out how we can help. Mas são nossos irmãos na fé. But there are brothers and sisters in the São faith. nossos irmãos em Cristo, There are brothers in Christ destinados ao mesmo céu que você, who are going to the same heaven mas as you, estão passando necessidade but they're struggling financially por causa da nossa negligência. because of our negligence. Mas isso não acontecia nessa igreja. That didn't happen here in this church. Aí no verso 36 e 37 So- vai aparecer um novo personagem. In verse 36 and 37, we're going to see another person. O nome dele era José, His name was Joseph, mas os apóstolos começaram a chamá-lo de Barnabé, but the apostles began to call him Barnabas, filho da consolação, which means son of encouragement. filho do encorajamento. The son of encouragement. Eu acredito que ele recebeu esse nome I believe he received that name porque além dele ele tinha um campo, uma propriedade, because besides having a field, a property, e ele vendeu e deu tudo And- para ajudar aos que estavam em and he necessidade. sold that property and gave it the proceeds to help those that were in need. Eu acredito que ele não só ajudava falando, ó, Deus te abençoe, ó, I believe that orar he por didn't just say to você. people, I'm praying for you. I'm gonna pray for you. I care. Ele também, além dele dar palavras de encorajamento, Besides giving words of encouragement através daquela grande doação de through uma that propriedade que ele through vendeu, that big donation that he did, that he gave a property that he had, com certeza ele consolou a muitos. he for sure encouraged and consoled many. Então, muitos tinham perdido até seus próprios negócios, So many had lost their suas businesses, heranças, their inheritances, mas eles doavam para que ninguém passasse necessidade. but they donated so that nobody would go through necessities. Sabe o que Jesus falou uma vez? You know what Jesus said once? Ele falou, eu tive fome He said, I was hungry e você não me deste de comer. and you did not give me anything to eat. Eu tive sede I was thirsty e você não me deste de beber. and you didn't give me anything to drink. Eu sendo forasteiro I was a foreigner
você não veio não deixou eu me hospedar. and you didn't let me stay in your place. Eu estava enfermo e preso. I was sick and I was in prison, E você não veio me visitar. and you didn't come to visit me. E alguns perguntaram, mas quando foi que você era forasteiro e a gente não te hospedou? Quando foi que você estava com fome e a gente não deu comida? And they asked him, when were you a stranger or in prison or naked or hungry, and we didn't do this for you? E ele diz, quando você deixa de fazer por um desses pequeninos, said, desses necessitados. When you don't do for one of these little ones, the needy ones, Você não está fazendo you're not doing it for me. para mim. Então, o que eu quero dizer com isso, So queridos, what do I want to say with that, beloved? que isso também é uma hipocrisia. That is also a hypocrisy. Quando você fala de dinheiro dentro da igreja, When you talk about money in the church, quando as igrejas se enriquecem when the churches become rich, comprando propriedades e mais buying propriedades properties and many para os properties seus líderes for their own leaders, e o povo em necessidade. and the people are in need. E eu não estou falando só de gente dentro da And I'm igreja, not talking just people in church, mas pelo mundo but afora. all over the world. Cristãos fora do nosso contexto. Christians that are outside of our Porque às vezes não context. tem ninguém na sua igreja com verdadeira necessidade. Because maybe in your church there's really nobody that's really in need. Mas pelo mundo afora But all over the existe. world there are. E o que Deus está nos dizendo nessa noite And what God is telling us tonight é que a gente precisa is that we need viver a realidade do Evangelho to live the reality of the gospel como Jesus quer. as Jesus wants us to. E aí nós vamos começar a falar de dois hipócritas And we're now going to talk about two hypocrites que estavam that were nessa igreja. in this church. E o nome dele e dela, His name and her name, porque era um casal, because this was a couple. eles eram Ananias It was Ananias e Safira. and Sapphira. Então no capítulo 5, So in chapter 5, só lembrando, a igreja Remember. estava vivendo esse tipo de realidade. just remember the church was going through this situation. Pessoas estavam vendendo suas They were propriedades selling their properties para ajudar os to help necessitados. the needy. Isso não quer dizer que era ajudar os pobres, It doesn't mean that it was to give money just to the poor, any poor. porque na verdade podia estar ali pessoas que não eram pobres. Because there could be there people that weren't poor. É que na verdade perderam seus empregos The truth is that they lost their ou foram jobs expulsos das or suas they were casas, expelled from da their sua homes, parentela, from their relatives, por seguir a Jesus. because they were following Jesus. Então a igreja está vivendo esse momento lindo de um só coração, So the church de uma só alma, Is enjoying this beautiful time of having one heart, one soul, de generosidade. generosity. E aí parece duas figuras And then two people show up. que não sentiam, They didn't feel, mas queriam aparentar que they sentiam. didn't feel all that, but they wanted to appear like they did. Que não eram tão espirituais assim, They weren't that spiritual, mas queriam aparentar ser but they espiritual. wanted to appear as though they were spiritual. Então eles So, também tinham uma propriedade. so they too had a property. Quero deixar claro I want to say very clearly que isso não era obrigado, that this was not an obligation. que não era dito pelos apóstolos que todos que tinham propriedade tinham que vender. The apostles did not force anybody to sell their properties. Isso era algo que Deus gerava no coração daqueles que tinham propriedade This was something that was prompted in the hearts of those who had properties para ajudar aos necessitados. to help the poor people, those that were in need. Então vamos ler lá no capítulo 5. So in chapter 5, Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. now a man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property. Mas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. He kept part of the proceeds with his wife's knowledge and brought a part of it and placed it at the apostles' feet. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo?
Then Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to deceive the Holy Spirit and to keep back part of the proceeds of the land? Conservando, porventura, não seria teu? While it remained unsold, was it not your own? E vendido, não estaria em teu poder? And when it was sold, was it not under your authority? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Why have you conceived this deed in your heart? You did not lie to men, but to God. Então, qual foi o pecado So- de Ananias? What was Ananias' sin? Qual foi o pecado de Ananias? What was his sin? Aqui a gente vê claramente que o apóstolo Pedro We see clearly here that the Apostle Peter não estava obrigando ninguém a fazer nada. he was not forcing anybody to do anything. Ele falou, olha, Ananias, He said, Ananias, se você não look, tivesse vendido if you had not sold the property, o campo, the field, não seria seu? wasn't it yours? E se você tivesse vendido, mas quisesse ficar com o dinheiro todo para você, não seria seu? And if you had sold the whole property and you wanted to keep all the money to yourself, Então, wasn't it yours? Então por que você deixou Satanás why botar did isso no you- seu coração? Why did you let Satan put this in your heart? E quando é que o Satanás começou a botar isso no coração? And when did Satan begin to put this in his heart? Eu acredito, pensando, I'm thinking que eles falaram assim, olha, And tá I todo believe mundo vendendo. that they went like, oh, everybody's selling their properties. Amor, se a gente não vender, a gente vai ficar parecendo que Honey, a gente não é generoso. If we don't sell, we're gonna look like we're not generous. É mesmo, imagine se só a gente que não vai You're vender. right. Imagine if we're the only ones that don't sell it. E o que vão pensar de nós? What are they gonna think of us? Ai, eu quero ser líder. I want to be a Eu leader. quero ser uma diaconisa. I want to be a deaconess. Ai, eu quero que o pastor Oh, goste de mim. I want the pastor to like me. E eu também quero ser um líder na And I igreja. want to be a leader in the Então eu church. tenho que aparentar ser So espiritual. I need to show off my spirituality. Então é melhor a gente vender. So it's better that we sell it. Ah, sim, é melhor a gente vender. Yeah, mas it's mas better não that we precisa sell dar it. tudo. But we don't need to give everything. A gente fica com uma parte. We'll hold on to a part of it. O outro, boa ideia, boa ideia. And the other's like, good idea, good Mas idea. é melhor ninguém ficar sabendo. But nobody needs to know about it. É melhor a gente It's ficar better com tanto if we keep a part of it e dizer lá na and we'll igreja tell in the church que a gente vendeu that we sold por mais do que tanto. for this amount. Aí a gente vai ficar muito bem na fita. And everybody's gonna be like, wow, they're awesome. Uau, todo mundo vai achar que a gente é Everybody's generoso. gonna think that we're so Todo generous. mundo vai achar que a gente é espiritual. Everybody's gonna think we're spiritual. Todo mundo vai achar que a gente é mais cristão. Everybody's gonna think that we're really Christian. Então ele chega lá diante So they show up de Pedro before Peter e ele deposita o and he dinheiro puts the money e diz assim, olha, and he says, vamos dizer que ele vendeu let's say that por $60.000. let's say that he sold this for $60,000. Mas aí ele diz que vendeu But he says $40.000. that he sold it for 40,000. Então ele chega diante So he gets do before líder the lá, da leader, the igreja, church, dos the líderes leaders, e fala, and he says, olha, eu trouxe aqui todo o Look, dinheiro de uma propriedade que I eu brought vendi. all the money of the property that I sold. Eu vendi essa propriedade por $40.000. I sold this property for Igreja, 40,000. Church, everyone. Queridos, eu vendi por $40.000. I sold it for 40,000. Mas eu tô dando dollars. tudo para ajudar. But I'm giving the whole thing to bless. E aí ele others. achou que ele estaria mentindo só pro And he homem. thought that he was deceiving just the human beings. Mas a Bíblia diz que ele mentiu para o Espírito But the Santo. Bible says that he lied to the Holy Spirit. E o Espírito Santo, queridos, é Deus. And the Holy Spirit, beloved, is God. Então por que eles fizeram isso? So why did they do that? Porque eles queriam status. Because they wanted the O status. status de ter ajudado. The status of having helped. Mas eles não queriam prejuízo. But they didn't want the damage to their finances. Eles queriam os elogios. Uau! They wanted the Uau, Ananias! Que everybody lindo to o seu compliment ato, Ananias! them and recognize how beautiful act Ele they had. queria a admiração. They wanted the Você admiration. viu o que Ananias Look, fez? look what Ananias did.
Mas isso tudo era hipócrita. But all of that was hypocrisy. Isso tudo era It fingido. was all fake. Isso não era real. It wasn't real. Não era o que eles It sentiam. wasn't what they truly Era uma felt. falsa It preocupação was a com o necessitado. Preoccupation with the needy. Era visando o seu próprio interesse. They were seeking their own interest. E eles aprenderam da forma mais dura And they learned it the worst possible way. o que é mentir What it is para o Espírito Santo. to lie to the Holy E Spirit. você que está me ouvindo, And you who are listening to us, Deus hoje pode te convencer daquilo que você está mentindo, God is could be convicting you right now of something escondendo do homem. that you are lying, that you're hiding from Mas na human beings. verdade, But the truth is, você you sabe que está know mentindo. that you are lying, Mas você não está enganando o homem. but you're not just deceiving human Você beings. está mentindo para o Espírito Santo. You are lying to the Holy E Spirit. você pode vir a And you descobrir could find out quão duro é mentir para o Espírito how Santo. hard it is to lie to the Holy O que Spirit. aconteceu com aquele homem? What happened to this Ele man? morreu. He died. Quem sabe ele teve um infarto de vergonha, de Maybe- desespero. Maybe he had a heart attack from the shame and the desperation. A verdade é que ele caiu duro ali na frente de The todos. truth is he fell right before their eyes. Passou-se 3 horas. After 3 hours, A mulher dele deve ter vindo the wife shows up. porque estava achando, caramba, tá demorando demais Because ele voltar. She's going, wow, it's taking too long for him to come back home. Quem sabe ela não foi pro culto daquele dia. Maybe she didn't go to the service that day. Porque ela falou assim, eu não quero, Because eu it's quero like, compactuar disso, mas não quero ir lá I na want to- frente de todo mundo. I want to be part of this, but I don't want to go in front of everybody. Vai lá você e diz You que go and nós you vendemos por Tell them 40. that we sold it for 40. Então talvez ela tivesse demorando tanto aí por causa disso. So maybe that's why she was taking a while. E Pedro faz a mesma pergunta para ela. So she shows up Não, 3 Pedro hours. faz a pergunta para ela. She shows up 3 hours later, and Peter asks the same question to her. E ele faz a seguinte pergunta. He asks the following Foi question. por tanto, quem sabe o dinheiro estava aqui assim, né? Maybe the money Ele was botava- right there, Olha só, foi por tanto And he's like, did you sell the property for such and such amount que você vendeu a that you propriedade. sold this? Pedro testando, estava dando para ela Peter a was giving oportunidade her the opportunity dela diante dele, to diante da before igreja, him, before the church, caísse temor no to coração have dela. fear in her heart. E ela pensasse, ainda que meu marido falou, And that she eu não quero isso para mim. And that she would go, that should be like, even though my husband lied, I don't want this for me, for myself. Mas ela era uma hipócrita também. But she was also a hypocrite. E ela disse, And sim, she says, yes, foi por tanto. it was for that amount. E aí Pedro fala o seguinte, And then Peter says this no verso 9. in verse 9. Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Você pode falar assim, pastora, You might say, Pastor, Pedro então so Peter was amaldiçoou aquela cursing mulher that woman. e ele jogou And uma he- praga e por isso ela He morreu. cast a spell on her and she died. Não, querido, ele estava profetizando. No, he was Porque prophesying Deus estava mostrando para because ele God was showing to him o que ia acontecer, what was o about que to ia happen, acontecer. what was going to happen. Ela teve a She oportunidade had the diante opportunity da igreja, before the church, diante dos líderes, before the leaders, confessar o seu to pecado, confess her sin, mas ela preferiu but she preferred manter a sua to hipocrisia, maintain her hypocrisy porque ela também queria aparentar ser mais do que era. because she also wanted to appear as something that she was not. Queridos, a hipocrisia So, é algo muito sério. Beloved, hypocrisy is very serious. Deus condena toda hipocrisia. God condemns
Porque all o hypocrisy. hipócrita é diferente do pecador. Because the hypocrite is different than the sinner. Se você está lutando com algo, If you're dealing with something, you're se fighting against você that. se entristece por If- fazer algo If you're struggling and you are saddened que by você gostaria de ter força para não by, fazer, by when you do something that you wish you had the strength to not do, quando você luta when para you não falar algo que você struggle fala, to not say the things you say, isso não é hipocrisia. that's not hypocrisy. Isso é uma luta que você está That's enfrentando. an inner war that you are E facing. Deus vai te ajudar. And God's going to help you. Mas o hipócrita, ele julga os erros de todo But the mundo. hypocrite, he judges everybody around Ele him. aponta os erros de todo He mundo. likes to point the fingers at the mistakes of everybody. Mas ele or the flaws of ele anybody else. ignora o seu próprio erro. He likes to point the finger and accuse all the flaws of everybody else, but he ignores his own. O hipócrita, ele vive no engano, queridos. The hypocrite lives in a deception Entre aquilo que ele ensina between what he e o teaches que realmente ele faz. and what he really does. Entre as suas ações exteriores que Between- todo mundo vê Between his outward appearances and actions that everybody sees e o que realmente está no seu and coração. what truly is on the inside of his heart. Ele julga a todos, He judges everybody else, mas não se julga a si but mesmo. he doesn't judge himself. E todos nós, And all of us, infelizmente, unfortunately, todos nós all of us já caímos na have hipocrisia. fallen into hypocrisy. Sabe aquela vez que você demonstrou alegria Look, remember the time when you showed that you were happy pela felicidade de alguém, pela conquista, a vitória de by alguém? when you demonstrated that you were happy at somebody else's victory or accomplishment, Mas dentro de você but estava on the cheio de inside inveja. you were so full of envy. Sabe na verdade por quê, queridos? You know why, beloved? Porque a gente pensa que Deus tem filhos preferidos. Because we think that God has favorite children. Na verdade, nós deveríamos olhar para a vitória do irmão, da irmã. The truth is we should look at the victories and accomplishments of a brother and E sister nos enchermos de and be esperança filled with hope e de alegria. and joy, De saber que assim como Deus abençoou aquele irmão, aquela knowing irmã, that just like God blessed this brother, this sister, assim como chegou a vez dele, just like since God blessed them and they had their fortunes changed, chegou a vez dela, their opportunity came. a sua vez vai chegar. Your opportunity will come too. A sua vez, your turn, Your turn vai chegar. is gonna come. Então todo mundo já caiu na So hipocrisia. everyone is falling into this. Então hipocrisia não é So fazer algo hypocrisy, com o desejo de fazer diferente. it's not wanting to do something with the desire of doing something else. O hipócrita, ele não tá nem pensando se ele tá fazendo. The Ele se acha hypocrite, muito. he or she considers himself or herself Quem não é hipócrita e, They tá, e consider tem themselves maus pensamentos, more than they are. They as hypocrites, they have bad thoughts. quando você tem maus pensamentos, mas você não gostaria de ter, When you have a bad thought and you deep inside you don't want to have the bad isso thought. não é hipocrisia. That's not hypocrisy. Isso é um pecado, uma luta que That's você está enfrentando. an inner war. That's a sin. Mas o hipócrita, ele tem os pensamentos But de the superioridade, hypocrite, he or ele she consegue ver os seus erros. considers himself superior Ele to exige others, tudo de todos. not able to see his own errors and expects everything from everybody. Mas ele não consegue ver que a hipocrisia dele But he cannot see that his own hypocrisy é totalmente longe do que ele is demonstra, so that he's so far do que from ele aparenta. what he shows to others, what he appears to be. A pessoa pública dele This person's public persona é totalmente diferente da is pessoa completely privada. different than his private self. E sabe quem está te observando? Teus filhos. And you know who's looking at you? It's your Os teus kids. filhos estão vendo como você trata o seu esposo dentro de casa. Your own kids are seeing how you treat your husband, E your como wife. chega na igreja com carinha de santo, And then you de show up in calma. church and you look like a little lamb. You're so quiet and calm.
Os seus filhos estão vendo But você your kids maltratando a sua are seeing esposa. you mistreating your Os wife. palavrões que você fala The curse enquanto words assiste o futebol. that you yell out when you're watching the soccer game on O TV. gesto que or the você sports. faz com as mãos. The gestures you show with your hands. Quando alguém corta você no When trânsito. somebody cuts you off in traffic. E depois fica And levantando essas mesmas then you mãos no lift up céu those na hora very do hands louvor. to God during the worship. Vamos deixar de ser hipócritas em Let's nome de quit being Jesus. hypocrites in Jesus' name. Porque sabe o que Jesus falou You know what Jesus com said relação aos himself? hipócritas? What did Jesus say about the hypocrites? Que eles são sepulcros caiados. That they are whitewashed tombs. Sabe aqueles túmulos pintadinhos de branco, You know those tudo tombs, bonitinho, those sempre in a pintadinho de cemetery. branco, They're so beautiful. They're always painted white. mas lá dentro But inside tem ossos. is full of dead Lá men's dentro bones. tem carne podre. There's inside there's putrefying Lá flesh. dentro tem mau Inside cheiro. there's a bad smell. Então ele diz que os hipócritas He são says como sepulcro caiado, The hypocrites are like whitewashed tombs, cheio de maldade, full of evil cheio de inside, hipocrisia. full of hypocrisy. Ele disse que nós temos que ter cuidado com os fermentos dos He fariseus. said we need to watch out for the leaven of the E Pharisees. sabe qual é o fermento do fariseu? And you know what the leaven of the Pharisees A are? hipocrisia. Hypocrisy. Fala assim, Deus me livre desse fermento. Say with me, God, spare me from this leaven. Sabe por quê? You know why? Você tem que falar, Deus me livre Why you need desse to say, fermento. God, deliver me from this leaven? Porque não há nada oculto Because there's nothing hidden que não há de ser revelado. that won't be revealed. E nessa noite, ou nesse dia que você vai And ouvir essa today or palavra, tonight, whenever you're watching this, você deve entender que Deus está me usando you must understand that God is using me para te avisar. to warn you, Se arrependa da sua hipocrisia repent from your hypocrisy antes que Ele permita before He allows que venha tudo à luz that all of these things will come to the e surface você seja envergonhado diante de todos. and you'll be shamed in front of everybody E o else. mais triste And the saddest thing é que pessoas inocentes is that innocent people também serão envergonhados por causa da sua hipocrisia. will also be shamed because of your put to shame because of your hypocrisy. Por isso eu digo nessa noite, se arrependa So I tell antes you, que today, venha tonight, tudo que está oculto à luz. Repent before all of this comes to the light. Jesus falou que o hipócrita, Jesus said that the ele fica hypocrite, tentando ver o cisco no olho do irmão, he is looking at the speck in his brother's eye. mas na verdade, Jesus falou, você tem que primeiro tirar a trave que está no teu olho. But Jesus says the truth is, first you got to remove the beam, the log that is in your eye. Então pare Your own de eye. ver os defeitos da sua liderança. So stop looking at the flaws in your leadership. Pare de ver os defeitos dos músicos. Stop looking at the flaws in the musicians. Os defeitos de um e de outro. Stop looking at the imperfections in everybody else. Tire do seu olho a trave que está aí. Remove from your own eye the beam, the log. Jesus também falou Jesus also said que existia um povo hipócrita, that there was a people who were hypocrites, como profetizou Isaías, like Isaiah prophesied, que adora com os lábios, that worship with their lips, mas seu coração está longe de mim. but their hearts are far from the Lord, Porque só estão preocupados com as regras, because they're only concerned with rules, com regras que você mesmo não segue. with rules that you yourself are Mas, not able to mas, follow. mas fica apontando, aquela igreja não segue essa regra, But aquela you igreja não keep segue pointing aquela to outra people, that regra. church doesn't follow that rule, that other church doesn't follow the Mas rule. você mesmo está louvando a Deus de boca para fora. But you yourself are worshiping God in a fake way, Porque seu coração está cheio de fofoca, because your heart is so full of gossip, cheio de carnalidade, full of fleshly sentiments, cheio de desejos pecaminosos. full of sensual desires.
Mas hoje o Espírito Santo está dizendo, se arrependa. But the Lord is telling you today, repent. Vamos ser uma geração, Let us vamos be viver um tempo A time, let's be a generation, let's live a time em que os cristãos in which Christians falam e vivem. speak and live. Vivem e falam o que vivem. Live, speak, and live what they are speaking. Não sejamos só ouvintes da palavra, mas praticantes. Let us not just be hearers of the word, but doers. Então, como combater a hipocrisia na nossa So vida? how do we fight this thing off in our life, hypocrisy? Admita suas próprias falhas, queridos. Admit your own flaws, Para beloved. de esconder o seu erro apontando uns dos outros. Stop hiding your flaws and hiding behind your pointing everybody else's flaws. Quando você esconde o seu pecado, When you hide your own sin, você começa a viver na hipocrisia. you are beginning to live in hypocrisy. Toda vez que você esconde o seu pecado, Every time you hide your sin, você vive a hipocrisia. you are living in hypocrisy. Todo pecado cresce Every sin grows up na escuridão. in darkness. Quando você oculta, When you hide it, mais ele cresce, mais ele ganha the poder. bigger that sin grows and more powerful it becomes. Por isso, procure uma pessoa. So that's why you need to Procure seek os someone. seus líderes. Seek your leaders. Confesse o seu pecado. Confess your sin. Traga luz. Bring this thing to the Para que light você não viva uma vida de so hipocrisia. that you will not live a life of hypocrisy. A outra coisa que você tem que fazer é se arrepender, The querido. other thing you need to do is repent, Não beloved. adianta reconhecer sua hipocrisia It is of no use to just recognize your hypocrisy sem o arrependimento. without repentance. Pare de viver uma mentira, fingindo ter um casamento que você não Stop tem. acting a lie, pretending you have a marriage that you don't have. Seu casamento nunca vai ser restaurado Your marriage will never be restored se você fingir que ele é um bom casamento. if you pretend that your marriage is a good marriage. Pare. Stop. Se quer bênção, pare com essa palhaçada, If you porque want é uma the blessing, palhaçada. stop É clowning uma around. hipocrisia. It's a hypocrisy. E diante de Deus, você fica And before condenado. God, you are condemned. Cultive, queridos, Cultivate, a beloved, humildade. humility. Não se sinta superior a ninguém. Don't feel superior to anybody else. Não olhe para as pessoas se achando mais espiritual porque Don't- você don't faz look- devocional toda manhã. Don't look at people as inferior to you just because you have a devotional every morning. Se você quer vencer a hipocrisia, If you want to overcome hypocrisy, cultive a cultivate humildade. humility. A outra coisa é the other vença thing esse medo de ser rejeitado. Overcome the fear of being rejected. Vença esse medo, essa Overcome that necessidade need, that de ser fear, aceito pelas pessoas. that need to want to be accepted by O people. que as pessoas vão pensar de mim se verem quem realmente eu sou? What will people think of me if they know who I really am? Pare de querer enganar as Stop pessoas. Acting and trying to deceive people Para que elas te aceitem, para que elas te admirem. so that they will accept you and admire you. Substitua esse medo Replace por amor. that fear for love, Porque o verdadeiro because amor the true love, lança fora todo medo. casts E out se você ama all seu fear. irmão, And if you love your brother or você não sister, quer enganar seu irmão. you don't want to deceive them. Você não quer que ele depois descubra que você não é nada disso que você está You don't want falando. them to find out later on that you were nothing like what you were demonstrating to them. Então, para encerrar, queridos, So to conclude, beloved, há graça para você, there is grace há for you. perdão para você, There is forgiveness for há you. restauração para There você. is restoration for you. Deus quer moldar o seu caráter. God wants to mold your character. Deus quer que você God seja uma wants to pessoa shape your character. autêntica. He wants you to be authentic, Para que você não viva pelo medo de ser descoberto. not living in the fear of being found out for who you Para are, que você não viva so that you won't live uma falsidade. a fake life
Deus não quer isso para você. God doesn't want that for Deus quer you. uma vida abundante, uma vida God has- feliz. Wants you to have an abundant life, a joyful life, Que você é o que você é em público, que você é dentro do seu quarto. where you are in public what you are in your private room, Porque é isso que realmente importa. because that's what really matters. E foi para isso que Jesus morreu. And that's what Jesus died for. Para salvar essa pessoa To pecaminosa, save this sinful torta, and twisted person, cheia de falhas, full of flaws, e fazer a cada dia a gente And- parecer mais com and Jesus. make us day by day be more like Então não Jesus. seja hipócrita. So don't be a hypocrite. Não seja hipócrita. Don't be a hypocrite. Rejeita isso na sua vida. Reject that in your life. Rejeita isso na sua vida. Reject that Em out of your nome de life. Jesus. In Jesus' name. Amém? Amen. Compartilhe esse vídeo, Share this video porque eu sei que você e eu podemos ser usados pelo because I Senhor know that you and I can be used by the Lord para ajudar outras pessoas. to bless other E eu people. quero orar por você, And I want to pray for you. pedindo a Deus Asking God que te perdoe de toda to hipocrisia, forgive you from all hypocrisy, que te ajude to help you a ser uma pessoa to autêntica be a real, authentic e person um cristão verdadeiro. and a true Christian. Amém? Amen. You wanna pray, baby? Yes. Father, in the name of Senhor, em Jesus, nome de Jesus. thank you for your word. Obrigado pela sua palavra. Thank you that you Obrigado are que, speaking today. que tu está falando hoje. And thank you that our people listening. E que há pessoas que estão ouvindo. So I pray, Father, today Então eu oro, Senhor, hoje, that you bring each of them, para que tu traga cada um deles, each of us, God, cada um de nós, back to reality, de volta para a realidade, the truth a verdade of who we are, de quem nós somos, of who our brothers and sisters are, de quem nossos irmãos e irmãs são, who our neighbor is. quem o nosso próximo é. In Jesus' Em name, Lord, nome de Jesus. I pray, Father, that we will be brought back to reality. Eu oro para que nós sejamos trazidos de volta para a realidade. And Father, even more importantly, E Lord, ainda mais importante, I pray Senhor, that there will be humility in us é que haja em nós humildade to recognize de reconhecer the hypocritical behavior nos nossos comportamentos hipócritas, so that we won't even need to be brought back to reality. para que nós não precisamos nem mesmo mais sermos trazidos para a realidade, So that we will already be humbling ourselves, para Lord. que nós já sejamos humilhados. Be humbling ourselves Humilha nós mesmos, Senhor. so that we will humble ourselves A que nós nos humilhemos a nós mesmos, before you, Lord. ante a Ti. Lord, I just speak to, I pray right now for anyone who is listening, Eu oro agora por qualquer um que estiver who ouvindo, feels discouraged, que se sente who descorajado, feels condemned. que se sente condenado. I just pray, God, that your wisdom will come upon them Eu te powerfully. peço que a sua sabedoria venha sobre eles de uma forma poderosa. Lord, where there needs to be a request for forgiveness Aqueles que precisam pedir perdão to a loved one, para alguém da sua família, a member of the family, a algum spouse. a esposa, ao marido. In Jesus' name, Em do nome that, de Lord. Jesus, que eles façam isso. And Father, I just pray for harmony and peace in the home, Lord. Eu te peço que haja harmonia e paz nos lares. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. Amém, queridos? Amen. Deus So, abençoe vocês muitíssimo. God bless you greatly. See you next Amen. time.